E aí, galera, tudo bem? Bem-vindo uma vez mais ao canal de YouTube Marco Mercado Fotografia. E hoje temos como convidada especial, duas convidadas especiais, Char Reginati, médica ginecologista, pós-graduada em sexualidade, e Soraya Mariani, psicóloga junguiana, arte educadora, autora, idealizadora da Universidade Sagrado Feminino, com mais de 40 alunos, e apresentadora da Afrodite Podcast. Bem-vindas, meninas! Obrigada. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui contigo, de poder conversar sobre um assunto tão interessante. Vou esperar tu dar o... Exatamente. O tema que a gente vai falar é sobre a fotografia em relação à menopausa e à sexualidade feminina. Como a fotografia pode ser usada para capturar a essência da sexualidade feminina? Soraya? É um prazer estar aqui também, como a Char falou. A autoimagem, né? A gente vai falar então muito sobre autoimagem e menopausa. E sincronicamente eu estou na menopausa, né? Então eu acredito que essa questão da autoimagem, ela é fundamental, porque às vezes a gente não tem muita noção de capturar, de olhar esse lugar através de uma pessoa que vem nos fotografar, por exemplo. Sim. E a menopausa é um momento desafiador da mulher, é muito desafiador, hormonalmente, isso a Char vai falar mais, fisicamente e culturalmente, social, politicamente, a gente não tem uma... Tudo. Então eu acredito que, por exemplo, quando você tem um bom fotógrafo, incrível, que te deixa à vontade, assim como a gente está te deixando à vontade no seu podcast... É verdade. A gente provavelmente vai se sentir melhor fotografando. E esse lugar, ele é importante, ele é essencial. Então eu vejo que uma mulher que olha as suas imagens no momento em que toda a sociedade está dizendo para ela que ela não serve mais, que ela já não é acabou mais a juventude importante, dela. que acabou a juventude, né? E é um privilégio a gente estar nessa idade, a beleza dela já não é... A gente vê, né? É muito mais difícil para a mulher. Então eu acredito que sim, isso pode ajudar muito num processo de alto valor, autoimagem, autoestima, né? Eu acredito muito que a fotografia é essencial também. Eu acho que a menopausa tem tanta pressão que chega a ser um tipo de luto, porque é um tipo de perda que a mulher e a sociedade cria, porque já não pode, supostamente já é uma época que já não pode ter mais filhos, né? Tem mulheres que falam, nossa, eu tenho que me engravidar até porque daí vai ser um embaraço resgoso. Então já é um luto, né? Um período de luto físico, psicológico, social, né? Então é algo transcendental, uma nova etapa que a mulher vai viver e que a fotografia pode ajudar muito nisso, porque é um momento em que a mulher pode parar e deter todas essas influências externas e volver a se ver de um jeito diferente, de outro olhar, né? Também o fotógrafo vai dar um outro olhar que ajuda também a ser um bom feedback externo, né? Sim. Eu acredito, é interessante o que você está falando, porque há pouco tempo atrás eu fiz um ensaio, né? E a proposta do ensaio era que fosse retratado exatamente a Soraya, né? Sim. Exatamente. Ok, tudo bem, né? E foi muito incrível o ensaio, a gente pegou um apartamento aqui na Paulista, enfim. Lindo. Mas quando terminou o ensaio, depois de um tempo que eu recebi as imagens e que elas não foram, nenhuma das imagens foi trabalhada, eu mesma tive em alguns ângulos, vamos dizer assim, eu assustei, sabia? De me ver assim, e olhar e falar, gente, caracas, como eu tô mais velha. Não foi uma sensação ruim, mas foi um choque, assim, até, porque ela não tem nenhum tipo de filtro, ela não, a ideia dela é não fazer. O que eu penso a respeito, que eu acho que é possível chegar num meio termo disso tudo. Ela é uma fotógrafa incrível, as fotos eu uso muito no meu perfil em si, enfim. Mas eu não achei que eu fosse... Como eu sou uma pessoa muito assim, eu adoro quem eu sou, babá, o mesmo que você falou, eu achei que eu fosse tão liberal para falar, e algumas coisas Então eu acho que é uma surpresa, porque é um luto, é um rito de passagem a menopausa. Sim. E a gente vai olhando cada dia pra gente mesmo, pra nossa imagem, né? E vai vendo que incrível eu estar viva. Só envelhece quem está viva. Eu tenho uma boa estima. Mas é difícil você olhar, você vai se acostumando, né? Com aquele não colágeno do jeito que a gente tinha. É muito mais rápido. Então, acho que a fotografia, ela pode ser um marco
na sua vida de você fazer um trabalho, porque é terapêutico. Nem tudo que você vai fazer é terapia, mas é terapêutico. Então, um fotógrafo que te traga esse lugar de, olha, eu tô aqui para fotografar um momento incrível da tua vida e proporcionar para essa pessoa um rito, né? E ter isso aí, né? Colocar na sua parede, olha, que importante, isso é importante para mim também. Eu acho incrível, mas foi desafiador. Onde a gente tem um luto, uma morte, a gente também tem um renascimento, na Exatamente. verdade, né? É. Então, de repente, olhar por esse outro ângulo, assim, porque ali tá surgindo uma mulher nova. E às vezes aquela própria mulher não se reconhece, né? Então, poder mostrar para ela isso, né? Um olhar diferente sobre a sua própria autoimagem. Eu acho que entra como uma ferramenta muito bacana nesse sentido, assim. Eu acho que é muito importante a gente ver a palavra luto e o significado do luto não como algo finito, que já acabou, Isso. sino que é uma transcendência, uma transformação a algo novo, né? Porque muitas vezes a gente vê como o luto, a morte, como algo que já foi, né? E não sempre é assim. Porque a gente vai chegar com uma melhor predisposição a essa etapa, a essa transcendência, e com melhor olhar e predisposição a essa mudança, né? Com certeza. E, bom, de que forma a menopausa influencia a percepção da sexualidade espiritual feminina? Bom, a gente vem aí a gente vive numa sociedade, né, onde a juventude da mulher é muito valorizada, assim como a sua capacidade reprodutiva, né? Isso vem de muito tempo aí, né? A gente pode puxar aí na história de uma época bem Idade Média, onde as mulheres foram socialmente aprisionadas com uma função única de reprodução, né? Já que a população estava sendo dizimada por doenças, então essas mulheres tinham essa obrigação de reproduzir, né? E aí, se a gente pensar, hoje não faz muito sentido pensar isso, mas a gente vê que está muito enraizado ainda, né? Então, se a gente pensar que essa mulher terminou esse ciclo reprodutivo, é quase como se a vida dela não tivesse mais valor a partir daquilo ali, né? Supostamente perde. E aí, se a gente for pensar a sexualidade, isso ainda fica um pouco pior, né? Porque tem todo um etarismo envolvido na sexualidade, né? A gente não fala sobre o sexo das pessoas mais velhas, a gente não conversa sobre isso, isso não é um assunto, isso é um tabu quase, né? Então, muitas mulheres veem essa chegada da menopausa como um início do fim da sua vida sexual, né? E isso é pesado, né? Isso é muito forte. Em realidade, às vezes eu penso assim. No meu caso, na menopausa não vai chegar a andropausa assim, né? Mas, muito longe, tá longe por lá de chegar. Mas, já me perdi. Eu falar algo da menopausa, peraí. Sabe o que é interessante que a gente está falando aqui? Por exemplo, quando a gente fala de rito de passagem, que é o luto, que é a menopausa, o que acontece que é legal a gente experimentar, né? A gente perceber. Muitas mulheres têm menopausa precoce. Exatamente. Então, toda essa questão biológica nessa mulher, né, que tem uma menopausa precoce, às vezes é com 44 anos. Eu tenho uma paciente que ela menopausou com 37 anos. Sabe, Sô, que tem muitos estudos hoje que estão mostrando que o estresse crônico está levando as mulheres a menopausar mais cedo, né? Então, isso é uma coisa que é algo que a gente vive bastante, né? Imagina. É verdade que quando a mulher teve a primeira menstruação de uma maneira precoce, também a menopausa vem de maneira precoce ou não sempre? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Pode acontecer, mas não é obrigatório. Entendi. Agora, falando de sexualidade, falando de imagem, falando de prazer, falando de tudo isso, o que eu vejo que a gente precisa trabalhar muito? Conversar. Que é o que você está fazendo aqui, conversar sobre esse assunto, trazer uma pessoa especialista nessa parte, sim, não só da reprodução, não só do órgão genital e de tudo isso, porque tem que falar sobre isso também, porque o porquê que as mulheres também podem ter uma vida sexual, não podem, porque não se pode mas falar. da onde vem isso? Por exemplo, uma mulher nas tribos nativas norte-americanas, eu estudo muito isso, o xamanismo, né, matricial, as mulheres que vão envelhecendo, elas são as sábias, elas são muito respeitadas,
ensinadas, elas são as primeiras que falam, as pessoas vão lá para As culturas aprender com matriarcais, elas. né? Então, tem muito isso. Agora, por que que nas culturas ocidentais, né, a gente tem muito esse lugar ainda de tudo que a gente está vendo aqui hoje? A imagem, ela é mais importante, às vezes, muito mais do que o que está aqui dentro. A gente vê muitas mulheres, eu vejo, tendo mulheres incríveis, que assim, você vê a imagem delas, a foto, elas são lindas, mas você vê que por dentro, às vezes, tem tantas questões que não foram trabalhadas, elas não se prepararam para essa menopausa. Então, eu acho que a fotografia, eu acho que ela deveria ser inserida muito mais na escola, sabe? As meninas devia ter uma oficina, alguma coisa, já que a imagem hoje é tão importante, porque a gente tem muito a internet, né? Hoje a gente tem a dopamina, que não é saudável. É verdade. Adoro cabelo, agora só aparece publicação para aprender a fazer coque. Não aprendi com nenhum ainda, mas tudo bem. Tô aprendendo. Então é assim, a gente precisa, eu acredito que levar isso, claro, para chegar numa menopausa saudável e a gente poder ter esse lugar da imagem, a gente tem que começar muito cedo. Então, as meninas, a gente vê que a cobrança das mulheres ainda é muito maior, que é o que eu falei para você antes da gente vir para cá. A Paola de Oliveira, Paola, ela podia vir no meu podcast, eu quero que chegue nela. Ela é uma linda, eu acho ela linda. E ela fez uma série de videozinhos antes do carnaval, e a preocupação dela era como o homem se prepara para o carnaval e como a mulher se prepara com o carnaval. Claro que não é a gente não pode generalizar, mas todas as pessoas que ela entrevistou, os homens, eu vou tomar muita cerveja, eu vou bater papo com os amigos, eu vou estressar as mulheres, eu tô fazendo Vamos regime. aclarar que isso é muito nos homens héteros. Porque o homem homossexual, a gente se prepara Antes, academia, morte. Mas muitas das mulheres, claro que a gente tem que olhar isso também, é muito importante. Eu acho que os homens também, né, não apenas os héteros também estão começando a se cuidar mais. Mas se você olhar, ainda é pouco demais. No caso, acho que no caso masculino é mais uma opção. No caso feminino já é praticamente uma obrigação. É uma obrigação. Isso, agora você caiu em algo importante. Né? É uma obrigação. É uma e como obrigação. essa mulher vai conseguir fazer um ensaio fotográfico e se sentir à vontade? Eu acho também, Marco, até tu podia falar um pouquinho mais sobre isso pra gente, das questões que hoje em dia eu acho que a fotografia ela vem resgatando um pouco, Exatamente. né? Essa autoestima, essa beleza individualidade natural. corpo, essa beleza natural. Eu, às vezes, tenho que lutar um pouco com isso, porque ainda tem esse conceito de a pele de Barbie, né? O corpo perfeito. E às vezes os clientes ainda querem que se faça uma modificação pós-produção muito exagerada, que eu não concordo. Eu concordo que se tem que ter um delicado tratamento, mas o mais fidedigno à realidade. E o que mais eu faço, geralmente, é ter um tacto, tipo, observar que é o que o meu cliente gosta mais dele ou dela, e isso ressaltar na foto. Realçar os pontos positivos, né? Realçar aquela beleza natural que acaba se perdendo muito. Eu acho que a fotografia feminina, historicamente, assim, foi muito retocada, né? Foi uma coisa muito pesada daquela beleza clássica, perfeita, né? Que a gente sabe que não existe, na verdade. Exatamente. E hoje a gente está resgatando isso através da própria fotografia. Então, isso é muito legal. Há uma tendência, né? Trabalhos de vários fotógrafos que estão ajudando a impulsionar esse movimento de se enorgulhecer de nosso corpo em todas as etapas, porque não sempre, a gente tem etapas na vida, não sempre vamos estar do mesmo jeito como estávamos antes, e acho que o mais importante é celebrar essa nossa individualidade corporal e física em todas as nossas etapas da vida, já seja na menopausa, seja antes, né? E também, quem define qual é o corpo perfeito? A mulher de antes, da época grega e todo, era uma mulher um pouco mais robusta, né? Sim. Então, quem que vai definir qual que é a beleza? Eu acho que uno mesmo, né? Se sentir uno mesmo é lindo, maravilhoso, o jeito que uno é, né?
Então, isso é o lindo que estamos vendo nas fotografias, nas modelos para o site. Já essa tendência que eu, a verdade, me orgulho desse projeto desse progresso que estamos logrando. Isso é muito lindo e muito importante, eu acho, né? Nessa busca, nesse retorno que a gente está fazendo pra gente mesma, né? E tem tudo a ver com a menopausa também, né? Sim, sim, porque o corpo muda muito na menopausa. Muito. Muito, é assustador. Então você tem que olhar para isso, por quê? Porque faz parte de você. O corpo não está separado do espiritual, né? O meu corpo está aqui, não tá? Então eu tenho que olhar o que meu corpo, o que pode beneficiar o meu corpo nesse momento, o que pode não inflamar, como eu vou ter esse cuidado, né? Porque é um cuidado Nosso muito corpo maior. é um templo, né? Então a gente tem que querer ele desse jeito. A gente falou sobre sexualidade espiritual feminina. Você como definiria isso? Porque a verdade é a primeira vez que eu escuto as três palavras juntas. Sexualidade espiritual feminina é que quando a gente tem prazer com o nosso próprio corpo, a gente está conectado com a nossa espiritualidade, não está separado. A gente vê filósofos como, por exemplo, Platão, e aí vai, que faziam esse lugar do corpo estar separado do espírito, né? E a gente está vendo cada vez mais essa necessidade do corpo estar conectado. E por onde a gente se conecta? Através do sentir, né? Não é sensação, intuição, né? Percepção. Então, quando a gente fala sexualidade espiritual, até o próprio ato sexual, ele é sagrado. É um intercâmbio de energias, né? De energia, é nesse lugar, né? Olhar que é prazeroso, trocar. Por isso que eu falo, as pessoas falam, você é uma pessoa muito reservada, ou transa com todo mundo, ou não. Como é que funciona? Eu só acho o seguinte, quando a gente fala de arquétipo, e quando a gente fala de arquétipo de uma deusa, que é Afrodite, e é um arquétipo que eu trabalho muito. Todo mundo quer Afrodite. Ela é uma deusa muito mal conhecida na nossa sociedade, psiquicamente, psicologicamente, espiritualmente. Porque ela é uma deusa que é conexão. Mesmo que você vá para a Grécia, transe com uma pessoa uma noite, ela só vai transar se tiver conexão. Se isso for prazeroso, que é esse momento espirituoso, ela pode não ter mais conexão com aquela pessoa, mas ela consegue integrar. Então, imagina o coniúncio, né? Que é aquela fase alquímica que você une, né? O sexo é isso. Então, essa espiritualidade, isso a gente precisa fazer primeiro com a gente. Lembrando que a nossa alma está aqui, o nosso corpo está aqui. Então, é nesse sentido que eu coloco muito essas três palavras juntas. Faz sentido, Chay, para você? Total, faz muito sentido. O sexo, a gente precisa ver ele como esse momento de conexão, né? Como esse momento onde tu entrega uma energia e tu recebe outra energia, né? Muito mais do que o físico. Eu acho que a nossa sociedade ainda fica muitas vezes nesse plano físico e esquece desse espiritual, né? Dessa conexão que para mim, particularmente, é o que rege, né? A sexualidade. E acho que a Soraya concorda também, né? Então, a gente precisa olhar para isso diferente. Por isso que é importante a gente levantar essas três palavrinhas juntas. E eu acho que quando já a gente vê o sexo como esse acto espiritual, a gente tira esse estigma, né, de não poder falar de sexo. Aí nos faz uma reconciliação com nossa sexualidade, né? Sim. Exatamente. Sim. Como as imagens fotográficas podem ajudar a desmistificar estigmas associados à menopausa e à sexualidade feminina? Fotografando as mulheres como eu, por exemplo. E por acaso estão convidadas, eu quero que vocês tenham experiência. Eu acho que tem que rolar um ensaio aí, Eu acredito. Para contar essa experiência, eu vejo que esse corpo que está mudando, esse corpo, claro que, por exemplo, hoje eu tenho acompanhamento de um nutrólogo, um dermato, uma minha gineco, né? E que vai me orientando, porque assim, tem mudanças no nosso corpo que e temos esse que ensaio... precisamos entender, né? Que a gente precisa entender, que vai acontecer, que é inevitável. Não, é aquela coisa, não tem como evitar.
tem como você cuidar para que isso seja o quê? Prazeroso também, né? E um dos lugares prazerosos, eu acredito, que é você continuar a ver o seu corpo, você continuar a apreciar o seu corpo. Ontem eu gravei um story que tem a ver com isso, que quando eu tinha 30, que eu me achava super adulta, entendeu? Já com 2 filhos, tal, não que eu não fosse, mas eu tinha um sonho, eu falava assim, quando eu tiver com 55, eu vou morar na frente da praia, tipo, numa rede. Eu fiquei pensando, nossa, acho que eu matava. Lógico. Eu ia querer, você passasse um monte de gente porque eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. E meu sonho hoje cada vez é mais esse lugar aqui de estar com pessoas, conversar com pessoas, conhecer gente nova, conhecer gente que traga experiências diferentes. Isso, a minha menopausa, hormonalmente falando, estar com pessoas, a gente tem... O que a gente sentiu mais falta, né, na pandemia? A ocitocina, né? Que é um hormônio que a gente tem muito aqui na troca. Então, o nosso corpo mudando, o nosso corpo fazendo tudo isso. Eu, por exemplo, na menopausa, tem momentos que eu olho para mim e tem esse lugar do não reconhecer. Então, quando eu fiz as fotos, para mim foi um divisor de águas muito interessante, porque eu imprimi algumas fotos, assim que se fala hoje, né? Imprimir, não é mais revelar, né? Sim. E eu coloquei essas fotos assim perto, e eu comecei a olhar para essas fotos de um lugar e falar: uau, Soraya, que incrível a tua história, que incrível que você chegou aqui. Olha só, tem essas marcas, sim, mas olha que incrível parte tudo da tua isso. história. E é parte, então. Mas essas marcas, na verdade, elas contam a tua história. Exatamente. Né? O quanto a gente precisa olhar para isso com um pouco mais de carinho, né? De orgulho da nossa história. De saber que o nosso corpo é a nossa casa. Sempre foi, né? Desde que a gente nasceu. Sim, e facilita, né? Será que vale a pena a gente passar a vida inteira odiando nossa casa, nosso lar? Ai, que lindo. Sim, mas tem muita gente ainda, numa maioria, se a gente for estudar as mulheres, eu falo que eu atendo muitas mulheres. Eu tenho muitas alunas, né? Então eu tenho cursos e muitas alunas. Tipo, Mas sabe que, Soraya, eu penso, você não deveria só ter alunas, porque não é um tema Não, eu tenho só... alunos também. Exatamente, não é só um tema, por eles exemplo... vêm pouco. Então... Alunos, venham já. Por já. exemplo, minha mãe está começando com a menopausa igual. Então, para mim é bom ter esse podcast, porque eu estou aprendendo e como também... Porque também tem o conceito, né? Ela vai virar chata, né? Isso é legal gente, falar. ela vai estar insuportável, né? Vai ficar... Então... o mais Mas lindo... isso é uma construção social, né? Então, Isso é não, uma eu não falo o que eu construção penso, não? Mas é o que geralmente É. fala de que você vai ter a pessoa vai ter uma mudança hormonal e vai, sei lá, porque chegou a velhice, vai ficar assim. Então, como acompanhar a minha mãe nesse processo, né? Porque ela, eu sou feliz de ter acompanhado a ela, fui no médico com ela, né? Porque ela estava sofrendo mudanças no corpo que ela não estava entendendo, tipo, a irregularidade da menstruação dela. Ela estava falando, nossa, está acontecendo algo malo, porque eu estava acostumada que seja super regular e agora está irregular, o que está acontecendo? A importância do conhecimento, né? Então é lindo eu ter acompanhado a ela e poder entender o processo que ela vai estar levando. Ela tinha que estar nesse podcast, né? É verdade, vamos combinar. Porque é muito incrível o que você está falando, porque certeza. é exatamente assim. Eu fico pensando, as mulheres não falavam, ainda não falam, mas a minha mãe, por exemplo, eu perguntei há alguns meses para ela está com 80 e poucos anos, né? Mãe, como é que foi a tua menopausa? Ai, foi super tranquila, e ponto. Não houve espaço para conversa, né? E eu lembro que a minha mãe, ela começou a ter insônias. E eu lembro que ela falava que ela estava dormindo mal por outros motivos que não eram a menopausa. E eu fico pensando o quanto é difícil sofrer isso calada. Mas as mulheres ainda escondem, né? Ainda escondem. Ainda escondem hoje a Ainda menopausa. escondem. Porque está muito associado com o envelhecimento, Exatamente. né? E aí, quando a gente pensa numa mulher envelhecer na nossa sociedade, a gente associa logo à exclusão, né? Porque as mulheres, quando a gente começa a envelhecer, a gente começa a ser excluída, né? Primeiro de uma forma bem sutil e depois nem Marcante. tanto, né? Então, isso pesa muito. Então, não é à toa que as mulheres ainda disfarçam os sintomas da menopausa,
fazem de tudo para não entrar nela, tem pânico da menopausa e escondem, elas escondem muitas vezes dos próprios companheiros, dos filhos. É uma pressão difícil, né? Porque a mulher sempre tem que estar perfeita, sempre tem que estar alegre, sempre tem que estar disposta, sempre tem que estar aí para a família. Então, para satisfazer o masculino. Para satisfazer a outra pessoa. Geralmente. Né? Geralmente é o patriarcal, masculino nesse sentido, de satisfazer a sociedade. De estar sempre à disposição, né? Para você ser aceita, ser amada, você acaba aceitando esse lugar, né? A gente está buscando mudar, isso é só através de autoconhecimento, não existe outro lugar. Pode parecer clichê, mas é mesmo, é o autoconhecimento. Então a mulher, ela quer agradar, e ela não fala, ela não conta. Mulheres, vamos num extremo, tem mulheres ela tem medo, ela né? tem medo de ser o quê? Nossa, ela não é só enganar, é falar que não tem a idade. Isso para mim também não é nenhum problema. Tem mulheres até que não falam a idade porque não falam. Fátima Bernardes, ela não falava, ela achava que não era importante para ela dizer a idade dela. Ok, já não está mais entre nós, né? Mas tem outras mulheres que eu vejo que estão sofrendo muito com esse momento da menopausa. E fica pior, quando você não conversa sobre isso, isso psiquicamente falando, né? Você já teme algo, tudo que você teme, o seu corpo ele tem uma sabedoria. Ele traz pior, porque ele vai falar, agora a gente tem uma chance de se conhecer, querida gata, vamos se conhecer agora. Então ele vem pior. Então eu acredito que a minha menopausa, apesar de ser uma loucura, tá sendo divertida, porque eu falo o tempo todo dela com as pessoas. Então eu falo. Eu chego, tipo, num ambiente normal, e gente que fala, eu não tenho mais referência, porque eu tô na menopausa, não sei mais o que falar, gente, né? Eu fiz um evento outro dia, tava todo mundo com calor, eu olhei e falei assim, tá vendo o que é? Isso é o bom da menopausa. Porque agora o calor já é algo frequente. Mas não é que isso é tão simples, porque não é. Não é. É porque eu tô me convidando, que é o que você falou, né? A Cher falou. Esse convite da gente se autoconhecer num momento que poderia ser um momento que eu poderia entrar nesse lugar da irritabilidade, porque a gente fica mais sensível, a gente fica... Porque são mudanças. Hormônios que estão alvorotados, tipo assim, neurotransmissores. Cara, é muita mudança. O estrógeno, né? É tudo. Então, o teu humor... Tem dias que eu falo, eu quero matar as pessoas. Porque, assim, é uma irritabilidade, só que eu tenho o quê? O autoconhecimento. Isso é meu, do que sentimento? Tá represado esse sentimento? Tem alguma coisa lá do passado, só que você não colocou para fora essa raiva também? Porque também é uma oportunidade. Também é uma oportunidade de você colocar para fora algo que estava represado ali. E você não adoecer. Um autoanálise, saber o que está acontecendo. Exatamente. Né? Sim. E tirar de dentro para fora. Canalizar isso, talvez em alguma atividade também, né? Tem que fazer atividade física, tem coisinhas básicas que a gente tem que fazer na menopausa, né? Tem sim, tem alguns cuidados importantes aí, né? Eu acho que a nossa doutora podia falar desses cuidados que eu já vou aprendendo. A gente vai falar, a gente vai falar. Sim, a gente vai falar. E vamos falar, quais são alguns dos aspectos físicos e emocionais mais comuns associados com a menopausa? Bom, eu vou falar um pouquinho dos aspectos físicos e vou deixar os emocionais para essa diva comentar. Bom, a gente tem na menopausa uma diminuição importante do estradiol, né? Que é um hormônio importante aí, né? Toda a parte da reprodução e toda a parte das características femininas, né? Então, a gente vai ter aí, com essa diminuição do estrogênio, a gente tem um ressecamento vaginal muito importante, né? A gente tem os famosos calorões, né? A gente chama de fogachos. Com esses calorões muito vem associado insônia, irritabilidade, alterações de humor, fadiga em excesso, né? Às vezes a gente tem um pouco de esquecimento também, a gente chama de uma névoa mental, assim, que fica, porque o estrogênio ele tem um papel importante na cognição. Você poderia relacionar isso com outras patologias se você não tivesse um conhecimento Então, desses, até né? podem estar relacionados com outra patologia, né? Mas geralmente eles vêm acompanhados dessa fase de climatério e menopausa. E a gente vai ter uma diminuição bem importante do colágeno, né? Então, toda a parte da musculatura ali do nosso assoalho pélvico, por exemplo, ela vai ficar mais frouxa. Com isso, a gente pode ter alguns sintomas urinários que são desagradáveis, irritação, até mesmo incontinência urinária.
o próprio prolapso genital, né, a famosa bexiga caída que muitas mulheres reclamam, pode estar associada com essa fase, com essa diminuição do colágeno. Então, o corpo ele muda de forma importante, né? Os sintomas mudam. E aí, isso tem uma repercussão enorme no nosso emocional, né? Não tem como não ter. Né? Então, Muita mudança, nossa. muitas mudanças, muitas mudanças. Isso que a gente está falando aqui por cima, assim, dos sintomas, né? A gente pode entrar em cada um desses sintomas e tem muita coisa para falar sobre eles. Mas são coisas importantes e coisas que interferem na qualidade de vida dessa mulher, né? Que são coisas novas, por exemplo, os próprios calorões, que é um sintoma muito comum, né? É aquele calorão que sobe do nada, assim, vem com um vermelhão, uma coisa super desagradável, vem com uma onda de suor, né? Então, as mulheres comentam, né, que não conseguem dormir, acordam várias vezes à noite com esses calorões, às vezes precisa trocar camisola porque encharcou, precisa trocar lençol, aí acorda o companheiro. Então, tem toda uma mudança aí na vida que precisa ser feita e reorganizada e repensada, né? Essa mulher está passando por esses momentos. E sobre os aspectos psicológicos? Imagina o seu corpo passando por tudo isso. Por exemplo, uma mulher que às vezes começa com uma menopausa muito cedo e ela não está entendendo, porque no climatério você já começa a ter alguns sintomas diferentes. Eu consigo ver isso hoje, né? Falando naturalmente. Eu estava em Portugal fazendo um trabalho e eu percebi que à noite eu comecei a ter uns calores diferentes, né? E fazem o quê? 8 anos, estava bem mais nova. E, né, eu falava, o que é isso? Eu falava, será que isso aqui é menopausa? Mas eu menstruei por muito tempo depois. Então, os sintomas, eles podem começar até 6 anos antes, de média, né? Acontecer. Então, assim, ele começa muito antes. E aí ele começa devagarinho, né? Vai tendo um calorzinho aqui, que foi diferente. Deve ter uma relação sexual, se sente um pouco mais ressecada. E as coisas vão acontecendo, assim, né? A menstruação pode ficar irregular, né? Durante esse período, mas também não é obrigatório. Os sintomas podem começar antes da irregularidade menstrual. Você pode fazer algum tipo de reposição hormonal para tratar de baixar esses efeitos? Pode sim. A reprodução a reposição, né, de hormônios, ela é o carro-chefe, ela é o padrão ouro hoje para a gente diminuir efeitos de climatério, de menopausa, né? E ela não só pode, como ela deve ser feita na maior parte das mulheres. A gente ainda tem um pouco de preconceito em relação a isso, mas isso, graças a Deus, vem mudando, assim. Claro que isso tudo precisa ser feito com um médico, Exatamente. né? Porque existem indicações, contraindicações ao uso dos hormônios. É uma coisa muito séria, né? Mas tem sim, hoje em dia tem muita coisa bacana que a gente pode fazer para diminuir os sintomas. Porque, Charlene, há pouco tempo eu tive o prazer de participar do BRAIN, lá em Floripa, e que é um congresso de neuromedicina, e falaram justamente, a primeira palestra era sobre o chip da beleza. E lógico, de maneira exagerada, e como você falou, que não se faz com um segmento médico. Sim. E que não existem estudos assim fidedignos que possam falar, essas são as possíveis consequências. Então, e acho que se você faz um implante, ela começa por 2 meses a segregar essa hormônio, e por 12 meses pode você ter esses sintomas, essas consequências. Aqui a gente né? precisa fazer algumas distinções, assim. O chip da beleza, ele é um implante, na verdade, Sim. que ele foi muito usado para fins estéticos, né? Então, hoje em dia ele está proibido no Brasil, inclusive, né? Está proibido usar hormônios para fins estéticos de uma forma geral, tá? E a reposição hormonal, na verdade, ela pode ser feita por várias vias, né? Ela pode ser feita via oral, ela pode ser feita via transdérmica, através de adesivos, através de cremes, de gel, né? E também pode ser feita por implantes, tá? Embora não esteja bem regulamentada essa questão do implante, porque a gente não tem aí as agências, né, reguladoras que aprovam os implantes. O único implante que a gente tem hoje regulamentado no Brasil é o implante de anticoncepcional que se chama Implanon, né? Todos os outros implantes, eles são feitos de forma off-label, que a gente fala, né? Sem aquela regulamentação, sem aprovação dos órgãos, né, que regulam as medicações.
Então, é muito importante você sempre conversar com o seu médico sobre isso, procurar conhecer o médico que você vai consultar, que você vai confiar também é uma coisa importante, né? Porque tem muita gente séria fazendo coisas bacanas, mas também tem muita gente que não é tão séria assim e que às vezes pode aí trazer um pouco até mais de malefício do que de benefício para essa pessoa, né? Exatamente. E como a menopausa pode afetar a visão que uma mulher tem da sua própria feminilidade e sexualidade? Aí eu vou contar uma história pessoal que eu acho que tem a ver comigo. Por exemplo, quando eu comecei a ter os sintomas e tudo mais, eu fui percebendo o meu corpo, tentando entender. Eu, claro que fiz consultas médicas e tudo mais. E os calores não eram o que mais me incomodam, mesmo porque eu não tenho esses excessos de calores e eu tenho muito esse lugar do autoconhecimento, do auto-amor, do auto-valor. Mas o que me incomodou muito foi a questão sexual, né? O quanto diminui a libido, né? A libido, o tesão, a vontade de trocar, e que também tem um estudo também muito das mulheres da psicologia, nossas mulheres mais velhas, que fala que também a gente não aceita qualquer coisa mais, também não quer transar de qualquer jeito, não é qualquer hora, tem esse não. E a secura vaginal, foi interessante isso. Eu comecei a procurar e busquei esse lugar. A gente conversou na última sessão, porque isso começou a pegar para mim agora, não pegava antes, não era uma coisa, né? Então eu percebo emocionalmente, eu levei isso para minha psicóloga, e, por exemplo, a minha psicóloga, ela diz assim, né? Ela é psicóloga analítica, ela fala, Soraya, mas é um outro momento da nossa vida, ela já tem 63 anos. É um outro momento da nossa vida. Eu falei, isso eu sei, Ana, mas eu quero continuar tendo uma vida sexual, para mim é importante, porque eu gosto. Então é algo que me faz bem, eu acho que deixa uma pele linda, tem todas as coisas. Né? Porque é troca, é fluido, é você trocar com a pessoa que você ama, é você ter. Então eu vejo que emocionalmente, para mim, para Soraya, eu fiquei mais sensível. E eu vejo que as pessoas ficam muito sensíveis, mas é uma oportunidade incrível de você fazer uma mudança na tua vida antes de você ir embora daqui, de você dar esse salto quântico. Eu acho que a vida é tão sábia que eu acho que assim, vamos dar mais uma chance para essa pessoa. Ela vai chegar na menopausa, ela vai ter mais uma oportunidade incrível, porque só chega quem viveu. De se repensar, de falar os nãos. Por isso que muitas mulheres que não se cuidam e que às vezes vão buscar, e tem médicos que às vezes, não vamos entrar em detalhes, mas não são tão éticos, né? Resolvem o problema, que é o sintoma, mas não olham para o total, porque você tem que ir para um médico que você, como um fotógrafo que vai fotografar você, não pode ser qualquer pessoa. É verdade. Você entende? Porque o médico tem que entender o que está acontecendo aqui dentro de você. Ele não é teu psicólogo, mas ele tem que ter um olhar terapêutico, né? As médicas que eu conheço, eu sou muito privilegiada, os médicos que eu conheço são pessoas muito incríveis no mundo, porque eles estão fazendo algo diferente. Essa conversa precisa ter, porque é um momento emocionalmente que a gente está tendo oportunidade. Por exemplo, eu amo quem eu sou, eu gosto do meu corpo, eu gosto mas assim, às vezes eu perco assim até essa sensação, porque é muito rápido, é muito brusco. Que não dá tempo, quando você está se acostumando a algo, já muda. Muda algo. E eu fiquei muito assustada, porque eu machuquei meu ombro no começo da pandemia, eu caí, machuquei meu ombro e 3 meses depois meu ombro congelou. Chama-se capsulite adesiva. Mas eu vou chegar em algo que tem a ver com o que a gente está falando. E eu tive que fazer fisioterapia, porque eu fiquei com meu ombro paralisado. Nossa. Eu entrei em pânico, porque não conseguia nem prender meu cabelo. Chorava, e aí juntou tudo, né? Foi um momento bem desafiador. E a minha filha, que tem endometriose, minha filha tem 29 anos, ela falou, mãe, vai fazer fisioterapia com a Maria. E a Maria é especialista em pelve, né? É fisioterapia pélvica, que é uma outra abordagem que eu achei incrível. Quando eu fui fazer fisioterapia com ela, eu nunca imaginei que eu ia fazer fisioterapia pélvica também. Mas eu fui por causa do ombro, no comecinho da pandemia, faz uns 5 anos isso. E a Maria me contou, Soraya, você sabe que eu atendo muitas mulheres com incontinência urinária, com 30 anos, 27. Eu atendo muitas mulheres com 24, que começaram a vida sexual, também, não é só um fator, que tem dor na relação e que continuam a ter relação sexual e tem dor, entende? Mas, tudo bem, uma mulher de 56 tem questões biológicas que explicam o porquê isso está acontecendo. Então, querendo ou não, para mim, para Soraya, fica até mais leve de entender tudo isso. Eu fico me imaginando se eu, com 25, como que eu lidaria com isso, né? Mas eu acho só que tem a ver também com tu entender o coletivo, né? Sim. Entender que não é só tu que tá passando por isso, né?
e naturalizar essa passagem, né? Esse rito, esse momento, porque o que a gente vê na nossa sociedade, totalmente o contrário de naturalizar, né? É o de estigmatizar, né? Aquela mulher que está entrando em menopausa. Então, quando a gente consegue colocar esse olhar de uma naturalidade sobre esse evento, não quer dizer que tu precise ficar convivendo com aqueles sintomas ruins, não quer dizer que tu precise ficar sofrendo, não é isso. Mas entender que é um ritual de passagem, é natural da tua evolução como mulher passar por aquilo ali, né? E aí eu acho que tem a ver com a feminilidade, porque quando a gente fala né, de ficar velha na nossa sociedade é quase igual a deixar de ser mulher, né? É verdade. Então, não existe um espaço para essas mulheres mais velhas, para a gente continuar exercendo essa feminilidade com um pouco mais de idade. Então, isso é muito pesado pra gente ainda. Isso é uma coisa que a gente tá tentando, assim, aos pouquinhos repensar, né? E eu acho também que pode resgatar os aspectos positivos dessa etapa, dessa idade, porque geralmente a mulher que fica na idade dos 40, 50, 55, uma mulher que já criou seus filhos, né, já pode se dedicar mais a si mesma. Então deve ter também outras questões positivas a ser analisadas e não só ver como algo negativo, se a gente né? for pensar, uma mulher hoje em dia de 45 a 50, 55 anos, por aí, é uma mulher que está provavelmente no auge da sua carreira, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que não é valorizada. Ao contrário dos homens, né? Os homens, de uma forma geral, quando eles estão aí por volta dos 45, 50 anos, é a fase que eles estão dominando o mundo, né? É certo. E vem também essa coisa andropausa que não quer fazer de 20 anos, né? Volta com uma regressão para trás. Então, aí tem uma questão psíquica, né, também, né, do homem ter essa necessidade de se reafirmar, né? É, uma autoestima ali que tá precisando de um lugar também, né, talvez até uma infantilidade. E quando você fala da mulher e do positivo, sim, é um período incrível. Eu tô amando viver isso, porque eu tô vivendo isso intensamente e tô buscando ajuda para aquilo que eu não sei resolver e que pode ter ajuda, porque é importante a gente lembrar que tem como a gente chegar num equilíbrio disso tudo. Porque emocionalmente, a gente olha uma mulher, por exemplo, a maioria das mulheres que eu atendo hoje de 55, que são dessa área, né, mais corporativa, estão tendo muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Eu tenho uma psicóloga, é o que eu vou falar, minha opinião. É uma profissão, para mim, porque eu amo, muito privilegiada, porque eu acho que a tua experiência, por mais que eu tenha conhecimento, tenha pós-graduação, estude muito, a tua experiência vivida e a tua paixão por aquele momento, né, alquímico, o Flávio, que eu entrevistei sexta-feira, ele falou para mim assim, ele é psicólogo também, né, junguiano, e ele falou que ele lembra de uma professora que disse uma vez que o psicólogo, ele é como um sacerdote ancestral, né? Uma sacerdotisa, porque o paciente, quando ele faz um trabalho muito humano, tal, o paciente se desnuda, né? Sim. Então, ele passa por essa iniciação com o seu terapeuta, claro que isso não é óbvio, assim, claro, assim, falado, né, mais velado, mas é muito interessante. Então, ser psicóloga com 55, eu, por exemplo, trabalho e tenho lista de espera para terapia, porque Estou na lista de espera. porque é apaixonante e é uma profissão que ela traz esse lugar, é um ponto positivo, né? E a terapia é uma coisa muito importante para a gente falar nesse momento da vida também, né? É uma das coisas que entra como recomendação médica, inclusive, como manejo do estresse, né? Uma das coisas que a gente pode usar, uma ferramenta para a gente usar nesse momento, que é super importante e a gente recomenda, né? Sempre que a gente vai falar de menopausa, a gente vai olhar a mulher com um olhar mais global e a gente precisa pensar nesses aspectos psicológicos também. Sim, mesmo porque tudo está em excesso, a gente está adoecendo muito por causa do estresse. E por quê? Todo mundo tem estresse aqui. Imagina só uma coisa. Você está numa floresta e tem um leão atrás de você. Imaginou? Sim, aterrorizante. Tá, tudo bem, imaginou. Agora, imagina nós aqui, que estamos o tempo todo
em dúvida, olhando e-mail, olhando informação, olhando o celular. O cérebro, ele muitas vezes entende que ainda é o leão. Sim. Ele não tem essa diferença, tá? Esse medo. O cérebro, ele derrama uma camada aí de adrenalina, né? Cortisol, que não é positivo, né? Que tem... E o nosso corpo tá o tempo todo estressado, porque a gente tá o tempo todo o quê? Na internet. A gente tá A gente muito, libera né? os hormônios de luta e fuga, né? É isso mesmo, Então é isso a gente mesmo. fica Ai, como é sempre bom. naquele estado de hiperatenção, né? E isso é muito negativo para o nosso corpo. E por isso é preciso terapia, porque é uma parte de relaxação onde a gente pode parar e começar a entender a nossa vida de outro ponto de vista, né? Com certeza. Porque a terapia, nosso cérebro é repetitivo. Então a gente atua conforme os paradigmas e as crenças que uno tem, as vivências que uno tem. Quando você faz terapia, que eu faço, me ajuda para poder, a psicóloga fala, não, tá certo isso, você acha, então tu cérebro fica, não, já não repete, e se replanteia, então fala, não, tem este outro caminho por qual eu posso É uma caminhar. mudança da percepção, eu acho, E aí é quando né? fala a Soraya que é uma iniciação, porque a gente, como não continua com caminho repetitivo em nosso cérebro, aí uno fica nu, né? Porque, nossa, tô começando. Sim. E aí já vamos por outro caminho que será um novo recomeço, né? Que isso deveria ser a menopausia, um recomeço, não é uma nova etapa. E para os homens, nós mulheres, a gente tem um rito de passagem na adolescência muito marcante, que é a menarca, que é a primeira menstruação. Sim. Apesar da gente ainda ter muito a desmistificar, eu acho que é um momento muito importante, e eu trabalho com isso, mandala lunar, toda essa parte de, né, festejar, celebrar esse momento. Os homens não têm, você já reparou? Não. Os homens, eles não têm esse divisor de águas tão marcado. Por isso a gente criança até... Então, os homens Eu já antigamente, tinha. em algumas sociedades, né, das tribos originais, ainda tem rito de passagens, alguns que eu concordo, e não tenho que concordar ou discordar, mas alguns que eu acho legal e outros não, porque os meninos, eles não têm o iniciador, né? Sim. O iniciador, a mulher, ela tem o seu próprio corpo que a inicia, né? Então é bem diferente a mulher e o homem, mas aí, pegando, né, um fio e entrelaçando tudo que a gente está conversando aqui, eu vejo que a fotografia, ela precisa ser terapêutica. O fotógrafo precisa lembrar cada vez mais, a pessoa que está ali na cena, lembrar que aquilo ali é um olhar. Eu tenho uma paciente que eu atendo que ela é, enfim, famosa, né? Ela fala assim, Soraya, eu comecei agora a ficar mais leve com a câmera, porque toda vez que a câmera chegava em mim, ela chegou a tomar ansiolítico muitos anos. A gente trabalhou em conjunto com uma psiquiatra, eu trabalho, né? E agora que ela tá desmamando, porque ela tem um papel importante, ela faz cinema também, mas ela entra em pânico, porque a câmera chega, imagina, ela tá fazendo cinema há 10 anos com medicação. Tá entendendo isso? Entendo. Porque é difícil, né? Na minha turma, uma das características que falou um dos nossos professores de cinema, falou que muitos dos estudantes de cinema têm essa necessidade de se comunicar. E muitos deles não sabem como se comunicar. Então, usam o filme, usam as séries, as películas, para poder expressar o que não estão conseguindo. Uhum. Então, quando você falou de que o psicólogo, às vezes, forma parte dessa passagem, de que a pessoa chega nu, o ensaio sensual, às vezes, é isso. Porque o cliente fica tímido, fica no começo desconfiado, porque no momento que... Claro que nunca no ensaio se começa, vamos fazer fotolingerie, né? Todo tem um processo, eu acho que o fotógrafo tem que ser o mais sensível e sutil, porque é um humano, é uma mulher, um homem que se está praticamente entregando a pessoa. É um momento de vulnerabilidade, Exatamente, né? um momento de vulnerabilidade. E você vê essa passagem da mulher ou do homem que começa um ensaio fotográfico, como ele vai evoluindo até sair de lá, né? Então, que é o mais correto, eu acho que seja uma experiência prazerosa.
e de um aumento da autoconfiança. E é algo que uno fica muito satisfeito quando o teu cliente sai e fala, nossa, eu tô tão linda, né? Eu até pergunto, porque eu gosto de ter um feedback, eu pergunto, e aí, como foi a seleção das fotos? Gente, eu não consigo, assim, nossa, tá, eu escolhi 50, escolha por favor os 10. Então, isso eu amo no meu trabalho, e espero que quando saia de fazer cinema também eu possa transmitir isso, né? E ajudar as pessoas. Mas para isso a gente precisa que o fotógrafo tenha esse olhar sensível que tu Sim. tem, né? Porque... O mesmo olhar sensível que tu tem. Como e que médica. você tem. Acho que Né? as energias, né? São... Exato. Sim. Porque assim, vou contar rapidamente assim, eu já fiz alguns ensaios e teve ensaios que eu saí muito feliz e teve ensaios que eu saí mais tensa do que eu entrei. Então, depende muito desse profissional. É bem importante isso, assim, de como esse profissional conduz aquele momento. Eu acho que tem muito a ver isso. Eu fui criado com a maioria, não por falar, mas a maioria mulheres, né? Então, isso causou essa sensibilidade minha, né? Eu sou um fotógrafo que, por exemplo, não gosto de tirar fotografia muito de produtos. Eu tiro o produto só se você tá segurando o copo. Mas eu gosto o sentimento. Gosta de fotografar gente. Isso, é o sentimento. Essa é família, casamentos, a mim tinha uma época que eu amava muito porque eu via o amor jovem, né? Não sempre jovem, porque o jovem fala no sentido do de amor, né? nascendo, o amor. Na idade, é o renascimento do amor. Então, a fotografia é algo revitalizante. Isso mesmo, português. E bom, isso. Quais são algumas abordagens naturais e terapêuticas para lidar com os sintomas da menopausa? Aí que estávamos falando do que podemos fazer. Vamos lá, então. Bom, hoje em dia a gente tem bastante coisa bacana, tá? Mas eu acho que o mais importante aqui é o acolhimento e a valorização dessa mulher, né? Essa mulher, ela precisa saber que ela está num ambiente seguro, onde as queixas delas vão ser validadas, né? Onde ela vai ser escutada, né? Porque a gente ainda passa muito por um lugar de desvalorização das queixas femininas, né? Então, é só um calorzinho, passa um gelzinho que passa, né? Então, assim, não dá a devida importância. Simplifica as coisas, né? Exatamente. Então, acho que isso é o principal, assim, de oferecer para essa mulher esse espaço empático, né? Onde ela vai se sentir segura para falar sobre as coisas que estão incomodando ela. E sempre, como a gente já comentou, ter um olhar global, né? Então, a gente vai cuidar dessa mulher sobre os aspectos físicos, sobre os aspectos psicológicos, sobre os aspectos sociais, né? E a terapia de reposição hormonal, ela é hoje, né, o padrão ouro para tratamento dos sintomas, mas ela nunca vai ser feita de forma isolada. Então, a gente sempre vai passar aí por uma mudança de estilo de vida, né? Uma complementação do estilo de vida que essa mulher já leva. Então, conversar sobre alimentação, manter uma dieta saudável é muito importante, exercícios físicos de forma regular, o sono é uma coisa muito importante, né? Regularizar o sono. Conversar sobre higiene do sono, ensinar essa mulher a cuidar do próprio sono, e o manejo do estresse, né? Que é uma das coisas mais difíceis hoje em dia. Então, aí entra a terapia, que a gente já comentou, meditação, mindfulness, yoga, né? Todas essas coisas que podem ajudar essa mulher a lidar melhor com essas questões. E para as mulheres que não podem usar a terapia de reposição hormonal ou que não desejam, né? Tem muitas mulheres que também não desejam usar. A gente tem uma segunda linha de tratamento que é feita com antidepressivos, né? Então, a gente usa os antidepressivos, aproveita alguns dos efeitos colaterais deles, muitas vezes, para a diminuição desses sintomas da menopausa. A gente tem a fitoterapia, né? Que vem vindo aí cada vez mais forte, cada vez com mais estudos de embasamento. Então, tem um espaço crescendo aí, que também é uma coisa muito legal. A gente tem a fisioterapia, que é muito legal de trabalhar em conjunto com... Primeira vez que eu vi. Com a fisioterapia pélvica, eu achei muito máximo. Bacana, né? E a gente tem também uma tecnologia que é relativamente nova, que são as tecnologias do laser de CO2 e da radiofrequência, né? Que tem aí melhorado muito a vida sexual das mulheres na menopausa, né? Melhora bastante ressecamento, melhora a frouxidão da vagina, tem um papel importante também nas questões urinárias, como incontinência, até mesmo algumas
algumas questões, às vezes, estéticas, que as mulheres se sentem incomodadas, de como a forma da vulva mudou, tem essa possibilidade da gente fazer algumas intervenções positivas, se for o desejo daquela mulher. O que não pode é ficar sofrendo. Não tem motivo para sofrer hoje em dia, né? O importante é buscar ajuda e viver essa fase aí da melhor forma possível, porque se a gente for pensar, a mulher ela vai passar aproximadamente 1/3 da sua vida em menopausa. É muita coisa, né? Só queria perguntar, quanto mais ou menos a quantidade de idade? Muito depende do organismo, né? Mas uma média. 45, 50 anos, 55 anos, a média entre os 48 e 51, tá? Para ser um pouquinho mais exata. E aí, se a gente for pensar na expectativa de vida, né, da brasileira, por exemplo, é 76 anos, se não me engano. Então, é aproximadamente 1/3 da vida, né? E aí vai abrir mão de todo esse prazer da sexualidade, de toda a sua feminilidade por 1/3 da sua vida. Eu acho um preço muito alto a se pagar, né? E mais ainda, como falou Soraya, você que tem tantas ferramentas e possibilidades para diminuir essas consequências, né? Sim, e se sentir segura, né? Eu acho que nesse momento, falar sobre isso, por exemplo, você trazer a gente para conversar sobre isso é muito importante, é muito incrível isso, essa sensibilidade, porque as pessoas elas falam muitas vezes, mas chega em alguns lugares que é um público, é um nicho específico, vamos colocar assim, Sim. né? Então eu acho que a gente está aqui num lugar muito importante, onde quando isso for ao ar, pessoas que às vezes nem têm noção de que isso acontece, porque as pessoas às vezes não têm noção de que isso é real. Então é a gente trazer, ampliar esse lugar e trazer as possibilidades. Mas o primeiro lugar é o autoconhecimento e saber que isso existe. Não dá para negar. Só vai ter o privilégio de viver isso quem viver. Né? Porque se eu tivesse morrido lá com 30, não estaria vivendo isso tudo. Então é apreciar mais e valorizar, mas também não sofrer, porque a gente tem o hábito, nós mulheres, a gente conversou isso quando a gente estava aqui no podcast com a Rayana também, que eu parei para pensar num segundo e falei, será que eu realmente, para mim, é tão leve algumas coisas da menopausa? Ou eu me acostumei? Porque eu sou a pessoa que vou no hospital e, tipo, o Ricardo fala assim, você tem que falar que tá doendo, meu, senão o médico não vai fazer nada. Eu falei, mas tá doendo. Aí ele falou, então fala. Aí o médico pergunta, eu falo assim, de 0 a 10, tá doendo 10. Aí eu falo, é 5,5. Tipo, aí o médico... A normalização das dores femininas, né? É muito comum. Então... Eu parei para pensar nisso agora, olha que interessante. Agora, assim, do último podcast que a gente fez, eu parei para pensar, me veio assim... Será que você está normalizando muito as suas dores? Porque eu estou vivendo uma menopausa sem a reposição hormonal. Eu estou fazendo alguma fitoterapia, atividade física, mas chegou num ponto que agora eu falo, não, eu preciso observar isso de novo, né? E, claro, minha médica, né? E vou olhar e quero contar depois dessa experiência. Como é que foi a minha experiência? Teve alguma... Qual foi o efeito? O que eu tô sentindo? Então, é importante o autoconhecimento. Aí, tudo a gente tá caindo em autoconhecimento, né? Também, tudo né? se completa, né? Informação e autoconhecimento. Sem informação, a gente não muda, né? Autoconhecimento multidisciplinar, né? Cuidar do aspecto físico, do aspecto psicológico, porque afeta tudo, né? Terapia é o que você falou agora. Ela é muito maravilhosa. incrível, é maravilhoso fazer terapia, porque você sai de lá e você escuta muito, né? Você se ouve quando você repete. O seu terapeuta tá ali, mas você também se escuta melhor, Sim. porque é um espaço. Tem um autor, eu não me lembro agora, eu publiquei essa semana que eu gosto muito, e ele fala que a terapia ela é um ritual. Porque mas para ser um ritual, o que ela precisa ter? Acontecer sempre, Sim. no mesmo dia, no mesmo horário, naquele período, aquilo vai se transformar. Cria-se um campo mórfico para que a gente se conecte com esse profundo, né? Que é esse inconsciente. Porque o que a gente vê tá aqui, mas o que a gente não vê, né? Assim como a fotografia poderia ser considerada um ritual também, né? Também É verdade, é verdade. Eu mesmo, às vezes, quando me sinto com minha autoestima baixa, alguma coisa, eu faço um ensaio meu, peço para minha mãe. Minha mãe também foi fotógrafa. É mesmo? Sua família fotógrafa, ela foi fotógrafa também, daí seu sonho sempre foi estudar psicologia, então parou com a fotografia uma idade e começou a estudar psicologia. Mas eu faço isso às vezes comigo.
me faço umas fotos só para me lembrar eu acho que eu sou bonito, né? Todo mundo nós temos que achar. Mas nós temos que nos achar bonito, todo mundo né? nós temos que achar Eu bonito. acho. E a terapia é algo maravilhoso. Só falo por experiência própria. Às vezes, nós temos tantas barreiras que é muito difícil para nós, às vezes, começar uma Os terapia. homens. Acho que todos. Não Mas todos, os homens não vão falo menos. só. Eu conversei com uma Os médica homens essa são menos? semana. A médica me falou, a Isabela, a doutora Isabela, que é uma querida psiquiatra, que sempre me acompanha quando eu tenho um paciente que precisa, né, de um acompanhamento. E ela me falou uma coisa que eu achei incrível. Ela falou, claro que é mais empírico, né, mas tem algumas pesquisas já falando. É muito mais fácil os homens irem para o psiquiatra do que as mulheres. Assim como é muito mais difícil os homens ir para terapia, mas as mulheres vão mais. Então, as mulheres têm mais facilidade de ir para terapia. Mas quando você orienta uma mulher que ela tem que tomar uma medicação, a tendência dela é de... Agora, tem esse aspecto, né? É dizer, não, a minha ansiedade está controlada. A pessoa está tendo palpitação, tá chegando quase ali num pânico, tá chegando ali numa depressão, porque é o caminho, mas ela ainda diz que não. Ela resiste muito tempo, né? Eu dou conta. Eu acho que essa relação é o que eu falo Charlene, da tolerância ao dor que tem a mulher, né? Nós homens, 2 a 1 e já estamos assim na cama. Assim. Ai, não, tô morrendo, né? A mulher já tem mais aguante para esse dor, então simplifica as coisas. E a depressão é um assunto importante da gente abordar aqui, porque ela tá bem associada com a menopausa também, né? Sim. A gente sabe que as mulheres em menopausa, elas apresentam muitas vezes muitos sintomas depressivos, que muitas vezes são desencadeados até por esses sintomas físicos mesmo, né? Mas também a gente precisa ver que é um momento de vida mais delicado, então as coisas vão se somando aí. E acaba passando muito batido, né? Essa questão da depressão, disfarçado daquela chatice, né? Daquela irritação ou daquela própria isolamento, né? Muitas mulheres se isolam, como a gente comentou, não falam, escondem que estão passando por isso. Então, é um assunto bem relevante da gente lembrar, porque está bem associado, né? Sintomas depressivos e até mesmo a doença, a depressão, com essa fase de menopausa. Por isso é importante que seja um tema a abordar, como falou Soraya, desde a escola, né? Para que toda a família já possa abraçar esse tema de uma maneira mais empática, né? E a mulher já tem essa maior facilidade, naturalidade de falar os seus próprios sentimentos e o que está acontecendo livremente em família e seja mais abraçado por todos nós, né? Todos os integrantes da família. Bom... Creio que já acabamos. Tem alguma mensagem que quisera dar para nossos, como se chama? Televidentes? Não, telespectadores. Televidentes é ótimo. Não, por aí chegamos a TV. Telespectadores. Eu acho que a gente já falou bastante coisa importante aqui, né? Mas acho que a mensagem maior que a gente pode comentar sobre menopausa e sobre toda essa questão de feminilidade, sexualidade, fotografia, né, que tá tudo muito interligado. Sim. É essa questão do não sofrer tanto, né? Não se criticar tanto, se permitir um pouco mais, falar sobre suas dores, buscar ajuda, né? E experimentar, por que não fazer um ensaio sensual? Verdade. Durante a menopausa. É uma coisa muito bacana, é uma das ferramentas que a gente tem, então acho que tem tudo a ver aí. E por acaso já estão convidados vocês dois a fazerem comigo. Vamos cobrar, hein? Pode cobrar. Eu acredito que a gente falou muitas coisas incríveis aqui hoje. Eu acho que acredito que esse assunto é sensacional, é uma alfabetização diferente, né? Porque ler e escrever, a gente vai na escola, nem sempre a gente lê, escreve e se alfabetiza. A gente tem que entender, né? Porque muitas crianças não se alfabetizam, no fundo. Ela lê e escreve, mas ela não entende o que ela tá lendo. Isso também tem a ver com a menopausa, isso tem a ver com a arte. Eu sou arte terapeuta, eu amo. Então, a fotografia, ela faz parte, né? Na minha pós-graduação, a fotografia fazia parte. Que legal! Mas a gente desmistificava a imagem, né? Então, sempre a gente fazia muitos ensaios e as ideias eram de você usar aquilo para um conteúdo psíquico, né? Então, que as pessoas comecem a observar. A observação, ela é uma grande mestra, né? Então, tô muito irritada. Por quê? Qual que é o motivo? Tô estressada. Não é só isso. O estresse tá aí. Mas tem
tem coisas aí que estão represadas, é não deixar chegar num ponto, às vezes, que é uma doença e que você, né? Que vira patológico, que afeta E já fica do dia a dia, sério, né? E é sério, tem muitas mulheres aí que começam a procurar um psicólogo, uma médica, quando elas estão ali com um mioma seríssimo de 5 centímetros, né? E entram em pânico, tem aquele sangramento absurdo. Então, observem o seu corpo. O corpo fala, ele é inteligente. E façam fotos, comecem a usem sim. Tem fotógrafos que fazem, que nem meu dermatologista, ele fala, Soraya, ele é muito cuidadoso. Ele fala, eu comecei no dermatologista agora, dermatologista de estética, né, Sim. mesmo, de procedimentos, né, que a gente fala. E ele falou, Soraya, ele cuida da avó dele. Então ele fala, Soraya, vamos fazer bem, eu quero coisa leve, eu não quero que alguém fale, mudou muito, não quero. Porque eu não quero perder isso que eu sou. Mas eu quero ganhar o que a tecnologia, o que a medicina tem de legal e de bacana e que pode ser saudável para mim. E a fotografia entra A nessa fotografia mesma pegada, entra nesse né? lugar. É exatamente o que você É. falou. Né? Pessoas que são ponderadas, né? Exato. Uma ética, como a Rayana bom fala senso, muito. Um bom né? senso, né? Vamos chegar num equilíbrio das coisas. E para chegar no equilíbrio, a gente tem que saber as polaridades. Aonde tem a sombra, onde tem o medo, a dor. É isso, adorei estar aqui. Eu fico Adorei muito também. feliz, sério. Que seja para repetir também com outra temática, são maravilhosas. Estou muito grato de ter vocês aqui. A gente fica grata, né, Sô, de poder Muito, falar sobre muito. isso, assim como tu falou, né? Porque é um assunto que a gente tem muito para falar, É verdade. né? E poder trazer esse olhar, esse teu olhar da fotografia para essas mulheres, cara, isso é muito interessante, é muito enriquecedor. Então, muito obrigada pelo convite, foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Obrigado, obrigado. Então, meninos, curtam, compartilhem, ativem o sininho para receber as notificações e se inscrevam no canal. Obrigado!